Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Pastor Alexandre aqui tocando e quando é com o louvor eu me empolgo, né? Aí, Gabi estava falando assim, né? Eu sou velha para essas coisas. Eu falei assim, quanto mais velha eu fico, mais sem juízo eu fico. Mas você deixa eu me conter. E não adianta, irmãos. Quando a gente é espontâneo com alguma coisa, é em tudo. Não tem jeito. Tocou o louvor, não chores, quem cuida de você não dorme. Né? Deus está falando com alguém e foi comigo, com certeza. E eu já não sou nada chorona, né? Não choro por nada. Mentira, eu sou muito chorona. Aí a música está falando, não chora. Eu tô... Quem cuida de você não dorme. Aí repete, não chore. Eu falei assim, mas pode não chorar, mas eu estou chorando. Você não estou nem aí, eu choro mesmo na presença do Senhor. Mas quando o louvor está falando, não chore, não é para se preocupar. É para entregar nas mãos de Deus, porque Deus está tomando conta de tudo. E quando Deus ele toca na nossa alma e fala conosco, não tem como conter as lágrimas. Não tem ser humano que resista o toque do Senhor, o falar dele, é irresistível. Não tem como as lágrimas não virem, é automático. Mas, indo agora para a pregação, né, para o tema ainda renovação. Estamos já no terceiro dia, irmãos, que está passando rápido, né? Socorro. Né? Geralmente é o mês de agosto, é o mês que parece que é o ano inteiro. Acaba o ano, mas agosto continua, mas está sendo o contrário. Né? Agosto tem sido muito rápido. E já estamos na terceira semana. Semana que vem já é o último, e glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. E lembrando um pouquinho do que nós falamos na primeira semana, falamos a respeito da águia, lembram? Mais ou menos. Falamos da águia, falamos que o renovo de Deus vem de uma forma natural. Na semana passada, falamos que o renovo só vem daquele que está em movimento. Então, resumindo, o renovo de Deus é natural. Não precisa você ficar se matando, que nem um conto lá, dizendo que você tem que se arrebentar inteiro para ser renovado. Não, basta você confiar no Senhor, que o renovo ele vem naturalmente. Que mesmo cansado, mesmo aflito, o Senhor ele te renova. No segundo dia, não tem como o renovo vir se nós não estamos em movimento, se nós estamos parados, sem fazer obra, se nós estamos esperando, né, ali na rede, com suquinho de laranja, não dá certo, não vai vir renovo de nada, na verdade você está enferrujado, então precisa colocar um óleo nessa engrenagem. E hoje nós vamos falar de renovação no meio da adversidade. Renovo na adversidade. Você pode glorificar o Senhor? E o texto base está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16. Renovação na adversidade é o tema de hoje. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não aquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Irmãos, o que o texto está dizendo? Paulo
é um, ele é um camarada muito irônico, no sentido assim, ele vivia sofrendo perseguições, preso, navio naufragando, as igrejas estavam dando trabalho, a de Coríntios principalmente, e ele ainda capaz de falar, leve e momentos sofrimentos, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. E a gente olha para Paulo, eu imagino ele aqui na minha frente. Assim, morri, mas passo bem? Estou sobrevivendo? E a gente olha para as nossas vidas, acontece tantas coisas ao mesmo tempo, que a gente pensa, meu Deus, como eu estou sobrevivendo a isso? Como? E a gente olha para o texto e vê a vida de Paulo. A gente não sofre 1/3 do que Paulo passou. Na verdade, a gente não sofre nem um pouquinho do que cristãos lá fora sofrem. A igreja perseguida sofre. Tem igreja hoje, tem irmãos que estão em esconderijos. Estão lá na janela 1040, estão sofrendo ali perseguições, estão sendo decapitados, estão sendo mortos, estão sendo foragidos, estão sendo torturados. Isso é uma realidade ainda no século XXI. E nós estamos aqui, bem confortáveis. Passamos o dia, às vezes com algum problema no trabalho, em casa, e a gente ainda tem a coragem de falar, ai Deus, que perseguição. Jesus, por que essa perseguição? Jesus, o gás de casa acabou, é uma perseguição. Não é perseguição não, irmão, você usou, o gás acabou. Simples assim. Nossa, pisaram no meu pé, tão de perseguição. Sabe a síndrome da perseguição? Aquela pessoa que parece que está todo mundo perseguindo ela, e na verdade está tudo aqui na mente. E não sabe que realmente é uma perseguição. Uma perseguição por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Aquela perseguição de você está falando de Jesus, está pregando sobre Jesus, e vi alguém assim, cala sua boca. Vem alguém te afrontar. Negue o teu Deus. Se você é crente, por que está passando por X situação? Isso sim, é uma perseguição no nível pequeno. E quando Paulo ele fala de sofrimento leve e momentâneo, era prisão, era açoites, era pontapé, era navio naufragando, era ameaça de morte. Tanto que Paulo foi o quê? Foi morto. Ó, cortaram-lhe a cabeça. Então, o que nós passamos hoje não é nada. Se de Paulo ela leve, o nosso não é nada. Ah, mas pastora, a Sara não sabe da minha vida. Sara não sabe como eu acordo. Você não sabe como é a minha rotina. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe das coisas que eu tenho passado, do que eu tenho sentido. Olha, sinto muito te informar que realmente não sei, porque eu não sou Deus. Eu não sou onipresente, eu não sou onisciente, não sou onipotente, eu sou um ser humano de carne e osso igual a você. Como eu não sei na sua vida, você também não sabe do meu. Não sabe também do que se passa. Mas olha que interessante. Mesmo com tudo isso, a palavra de Deus, ela nos ensina que mesmo desgastados de pequenas coisas que vão se acumulando no decorrer da nossa vida, no decorrer da semana, no decorrer do mês, o Senhor nos renova cada dia. O Senhor nos renova. O Senhor ele nos ensina que cada vez que vem uma tormenta,
Toda vez que vem uma adversidade é para nos moldar. É para nos capacitar. É para nos ensinar. É para nos sondar. Nossa, eu estou sofrendo uma perseguição de alguém que está me odiando muito. Ela levanta calúnia contra mim e faz o inferno. O Senhor está ensinando você a amar. Nossa, parece que acontece de tudo para me irar. Deus está te ensinando a ser manso. Nossa, está acontecendo de tudo para que não aconteça nada na minha vida. Tudo que eu planejo dá errado. É Deus te capacitando para você ser o melhor do que todos. Melhor do que todos no sentido, vamos supor, administrativo. Porque a tua parceria não é com o homem, é com Deus. É um exemplo. E saber que a tua capacidade saber que a capacidade não está no teu intelecto, mas sim em Deus. Então, várias situações acontecem na nossa vida. Muitas adversidades vêm no intuito de nos ensinar, de nos forjar, de nos tornarmos cristãos verdadeiramente tementes ao Senhor. Por isso que é leve e momentâneo. Se nós pararmos para pensar, a gente é muito materialista. Quando a gente fala a gente, eu não me incluo. Nós queremos tudo aqui na terra. Ai, Deus, não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo, não está do jeito que eu planejei. Irmãos, eu falo por mim mesma. Meu planejamento de vida era sair da escola, ir para a faculdade, me formar, fazer pós-graduação, doutorado, e por aí vai, estudar muito. Depois casar, ter meus filhos, meu carro, e resolvido. Aconteceu tudo o contrário. Fiquei frustrada. De fato, eu saí da escola, fui para a faculdade. Só que eu fico com aquela mente de adolescente. Eu vou para a escola, vai dar tudo certo, vão ver que eu estou na faculdade, vão me contratar, rapidinho. Irmãos. Tanto que sempre quando chega um adolescente para mim e fala, eu vou me formar, já está acabando a escola, vou para a faculdade, vou conseguir minha independência. Eu olho, aí você tem alguma outra pessoa comigo que já passou por isso, eu olho, e aí fulano, fala eu ou fala você? O que aconteceu? Eu fui para a faculdade, comecei. Não consegui emprego, fiz dívida. Não consegui voltar. Foram 5 anos para eu voltar para a faculdade. Só que nesse meio tempo eu já estava namorando. E eu namorei por 5 anos. E namoro de crente não pode prolongar tanto assim. Até que chegou uma hora que Deus olhou para mim, para o pastor, e falou assim: quero vocês casados. Isso foi 2014. Até o final desse ano. Se não é para estar junto, você para de vez. E Deus falou do propósito que tinha na nossa vida, enfim. Só que antes de Deus falar, já tinha brotado no meu coração a vontade de casar. Aí eu falei, um olhou para a cara do outro, juntamos a escova de dente, vamos casar? Vamos. Casamos. E nada de voltar para a faculdade. Depois de 1 ano de casado, Deus cumpriu a promessa da faculdade. Porque Deus me disse assim, eu prometo que você vai voltar. E de fato eu voltei. Deus fez um mover que eu acabei voltando. Resumindo, foram 10 anos para me formar. Aí, época de me formar, pandemia. Parei por mais 1 ano. Não, mentira. Parei em 2019, voltei na pandemia. Me formei em casa. Sonho da formatura, não tive. Tive que alugar, contratar um fotógrafo para tirar foto com beca só para ter lembrança. Então aconteceu tudo ao contrário, irmãos. Tudo ao contrário. Eu falei, Deus, por quê?
E fora outras situações no meio que não convém agora, mas o que eu estou querendo dizer? Que tudo vem para o amadurecimento e aprendizado. Às vezes, se tivesse acontecido do jeitinho que eu tivesse planejado, eu não teria testemunho. Se não tenho testemunho, não tenho porquê. Porque Deus permite tudo para que torne testemunho. E nós somos testemunhos vivos de Deus aqui na terra. Do milagre que Ele faz, de tudo que Ele faz. Paulo, ele fala para a gente não desanimar. Não desanime. Não fica assim. Porque o que você vê aqui é tudo material. Mas abra os seus olhos espirituais e contemple a grandeza que eu tenho para a tua vida. A gente olha, tem a visão muito carnal das coisas. E nós não contemplamos o que está por trás do espiritual. Do espiritual já está tudo pronto. É nós que não se encaixa. Nós queremos que o espiritual se encaixe na nossa realidade, mas é nós que temos que nos encaixar na realidade de Deus. Porque os sonhos de Deus são maiores. Os sonhos de Deus são grandiosos. E a nossa mente não alcança. A nossa mente não compreende. Mas se apenas obedecemos ao Senhor, voamos alto. Irmãos, eu duvido. O irmão Júnior falou que assiste bastante coisas de animais. Discovery. Eu também gosto bastante. Eu sigo bastante biólogos. Gosto bastante também dessa área. A águia, ela acerta todos as suas presas? Acerta todas? Nem sempre. Eu já vi vídeo que a águia foi lá certeira. O bichinho foi mais rápido. Escapou. E você vê a águia falando, não foi do jeito que eu planejei. Vou ficar com fome. Vou me recolher e vou me fazer de coitado. Não! Ela fica à espreita para pegar aquela presa novamente ou achar uma outra. E é assim. A vida do crente é assim. A gente não pode se colocar no lugar de coitadismo, de vitimismo. Falando assim, não deu certo dessa vez, eu vou parar. Não vai dar certo, não deu certo, não é para mim. Mas eu já recebi tantos nãos, eu já recebi tanta palavra negativa, eu já recebi tanta palavra contrária. Mas não esqueça que você é filho de Deus. E filho de Deus não desiste. Você é a águia, você vai conseguir até o final pegar a tua presa. Vai conseguir a tua vitória. Mas eu já estou tão cansado, já estou tão cansada de tentar e nada. Porque às vezes você está olhando o foco errado. Um pouquinho ali, de erro, uma fração de segundo, você perde. Às vezes, essa falta de foco é a nossa forma de pensar. Às vezes estamos tão bitolados, estamos tão focados numa forma de pensar e Deus quer que a gente mude essa forma de pensar. Quer que a gente renove a nossa mente. Fala assim, até hoje você aprendeu assim, mas eu vou te ensinar assado. Porque comigo as coisas são diferentes. As coisas de Deus não é na lógica. Deus, mas se eu fizer assim, é a probabilidade de dar certo. E Deus está falando, não é desse jeito, é do outro. Enquanto você insistir dessa maneira, você vai continuar dando murro em ponta de faca. E não vai dar certo. Mas insiste.
no seu objetivo, mas da maneira correta, da maneira renovada, da maneira que Deus pensa, da maneira que Deus quer que você enxergue, da maneira da visão espiritual que o Senhor abre na igreja essa noite. De forma diferente. De uma maneira espiritual, não com os olhos da terra, mas espiritual. Paulo, em boa parte das suas escritas, ele estava preso e passando tribulação. Paulo, quando escrevia cartas de ânimo, ele estava preso. Dá até vergonha. Me sinto envergonhada. Ele estava passando por momentos de tribulações. Paulo não era super-herói, mas ele sabia em quem ele servia. E ele se alegrava na tribulação, sabe por quê? Porque cada vez que vem uma adversidade, é Deus nos dando a chance de mudança. Toda vez que vem uma adversidade, é Deus dizendo: ei, isso aqui você precisa mudar. Isso aqui preciso renovar em você. Toda vez que vem uma prova, não é um castigo, mas é uma oportunidade de você ser melhor. É uma oportunidade de você alavancar um patamar maior. É uma oportunidade de você crescer. É uma oportunidade de você avançar. É uma oportunidade de você escrever tudo novo. É uma oportunidade de você ser diferente de tudo que já foi visto, até para você mesmo. Irmãos, eu arrisco dizer que tem gente que encontra o seu propósito de vida em meio a uma adversidade. Nossa, pastora, mas às vezes, olha, eu vejo acontecer cada coisa em situações na vida de alguns irmãos que, meu Deus, o porquê? E às vezes a pessoa ela encontra um propósito naquilo tudo e se torna um exemplo para tantos e tantos, um diferencial, porque Deus não te fez para ser igual, Deus te deu um diferencial. E às vezes esse diferencial é alcançado com lágrimas, é alcançado com dor, mas tenha certeza que o teu maior tesouro não está aqui, mas está guardado nos céus para você. Em Romanos 5, Paulo ele deixa bem explícito que ele se alegra, ele se gloria na tribulação. 5, do 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. Sabe quando você recebe um não? Aí você fala, tá, o que eu preciso melhorar? Você começa a insistir. Você começa a treinar. Você começa a ser o melhor. Tivemos agora as Olimpíadas. Teve modalidade que não conseguia medalha já há um bom tempo. E de tanto não, foi se aperfeiçoando, foi fechando as brechas, foi aprendendo, foi moldando, foi criando, foi se fortalecendo, que levou a medalha. Eu vi histórias de superação, que há anos a pessoa tentava e nada. E hoje voltou com a medalha para casa. E talvez você esteja na fase do não, mas tenha certeza que Deus está fortalecendo os teus braços, está fortalecendo o teu entendimento, Ele está te renovando, Ele está te instruindo. E quanto mais tempo você resistir
a transformação, você resistir à renovação, mais trabalhoso é. O vaso, quanto mais difícil dele ser moldado, mais tempo leva. Então apenas se deixa ser moldado por Deus e viva o renovo da parte do Senhor. A perseverança, produz a perseverança, versículo 4. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, a tribulação, a renovação usa da tribulação para nos forjar, como eu já havia dito. Então, a esperança, ela nunca vai decepcionar, porque a nossa esperança não está na terra, está em Cristo. Toda vez que passamos por lutas, o nosso caráter é forjado, o nosso caráter é moldado. E ele sendo uma vez aprovado, vem a esperança. Então passamos por fases de crescimento e amadurecimento. Após a adversidade vem o renovo. Ou seja, temos mudanças de hábitos, costumes, sentimentos. Temos mudanças até no nosso espiritual. A perseverança ensina a fé, a paciência, a mansidão. Amadurecemos, ficamos mais fortes. Ficamos mais crentes no Senhor. Alcançamos níveis maiores. Irmãos, quero um exemplo de um povo que teve dificuldade de renovar a mente e pereceu por conta disso? Demorou? O povo no deserto. O povo saiu de lá, do Egito. Deus fez todo aquele trabalhar, mostrou sinais, mostrou maravilhas. Só que virava e mexia, eles tinham saudade do Egito. Virava e mexia, eles reclamavam. Mesmo tendo a coluna de fogo, mesmo tendo o maná, mesmo tendo as manifestações, o povo reclamava porque não renovava a mente. Então não adianta Deus te levar para outro lugar se tua mente não está sendo renovada. Não adianta você estar em outro lugar se você está preso. Não adianta você estar em outro lugar se você está com saudade do Egito. Se você está preso ao Egito. Se está com saudade do conforto de todo mundo olhar para você com coitadismo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega minha de trabalho. Ela falou assim: nossa, tem uma pessoa que eu estou conversando e ela não quer sair do lugar, sabe? Tá assim, tá numa situação complicada e parece que fica ali. Eu falei assim: pois é. Se a gente não sair do lugar, se a gente não renova, se a gente fica preso no Egito, se a gente fica com saudade do coitadismo, sabe o que acontece? Vivemos de esmola. Vivemos de migalhas. Sabe aquela pessoa que ela sempre vive contando uma história triste? E ela conta essa história triste já tem uns 10 anos. Sempre vai aparecer um ou outro que vai ajudar. Com uma cesta básica,
uma ajuda, um dinheirinho extra. Mas ela não toma atitude de nada para mudar, porque ela está confortável nesse coitadismo. Ela se conformou com as migalhas. Ou aquela pessoa que ela está na igreja e ela está há anos no banco. Ai, Deus não me usa. Ai, Deus, acho que não tem nada comigo. Ai, só venho para a igreja e não sinto nada. Ela quer ficar recebendo migalhas dos céus, e os céus não está disposto a dar migalhas, está disposto a dar bênção sem medidas. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Então o povo, né, que estava cativo lá no Egito, estava acostumado a viver de migalhas. E eles estavam ali diante do Deus, Criador dos céus e da terra, falando: Deus, me dê migalhas. E Deus querendo abrir ali o mar para eles. E Deus ali querendo levar eles para uma terra que manava leite e mel. E Deus querendo manifestar grandes coisas, mas eles estavam assim: Deus, me dê migalhas. E quantas vezes a gente se vê na posição do povo. E fora o tempo que eles passaram, um trajeto que seria rápido, eles continuaram dando voltas. E às vezes a gente está dando voltas e voltas e voltas, não saímos do lugar, eles levaram 40 anos. Eu não sei quanto tempo você tem levado nesse deserto, mas o Senhor hoje te abre a visão e fala: haja renovação de mente, haja renovação no seu coração, eu sou o teu Deus. Tome posse daquilo que é seu. Cresça. Aleluia. Seja forte. Então Deus muitas vezes quer nos tirar da posição de conforto. Às vezes Deus precisa tirar coisas da nossa vida. Coisas precisam ser tiradas. Às vezes pessoas precisam ser retiradas. Às vezes precisamos nós sairmos de certos lugares, se afastar de certos grupos, se afastar de certas crenças. Certas crenças, pastora, como assim? Eu sou crente? Sou crente, sou pentecostal teotutano. Não, sem ter Jesus eu não tenho mais crendice, não. Não, pastora, tá alguma coisa errada aí. Costume, sim. Crendice, sim. Vou dar um exemplo. Crente que sem querer tá ali, alguém dá uma notícia, ó, cuidado para não ser com você, dá, ó. Bate na madeira. Ué, é uma crendice? Senão com a minha avó. Não, quando o neném nascer, é costume da minha avó, costume da minha família, de pegar o umbigo da criança, enrolar, guardar até os 7 anos da idade dela, depois que completar 7 anos, jogar fora, enterrar. Ô, irmãos, para com isso. Somos livres. Às vezes, crendices, pequenos detalhes que amarram a nossa vida. Parece que não, porque nós deixamos de acreditar no poderio de Deus e acreditamos em pequenas coisas. É automático, ó. Está amarrado. Vocês riem, né? É. Fazemos coisas sem pensar, porque a nossa mente ainda está lá no deserto. A nossa mente ainda está lá no Egito. A nossa mente ainda está na vida antiga. Lembra da limpeza do quarto? São os pequenos detalhes que precisam ser tirados.
coisas que precisam ser afastado, limpo, modificado. Então, a renovação na diversidade, ela vem na forma de ensino, vem na forma de capacitação, vem na forma de força. Mas como que eu vou me renovar na diversidade? Não tem como, tem sim. Quando você passou por alguma situação, você saiu dessa situação a mesma pessoa que você era antes? Não. Aí quando vem uma nova situação de adversidade, você continua a mesma coisa? Não. Tem pessoas que quando passa por situações de adversidade, ela se transforma para pior. Eu conheço gente que fala assim, não, se acontecer tais coisas, vai aflorar meu lado ruim. Não sei o que vai acontecer, eu não vou confiar, e Deus me conhece, porque eu sou desse jeito. E aí que Deus vai lá e permite, não, mas eu quero te ensinar até você se moldar na minha palavra. E nós, crentes? Quando passamos por adversidades, é diferente. Quando passamos por adversidades, é o próprio Deus que nos transforma de dentro para fora. É o próprio Deus que vem, muda aqui, fala assim, ó filho, eu esvazio de tudo que o mundo te ensinou. E agora, aprenda na prática a minha palavra. É muito bonito dizer tudo isso na teoria, mas e viver? Não é nada romântico. Não é nada legal. Não é nada fantástico. Por isso, tenha cuidado para não endurecer o seu coração. Não endureça o coração na adversidade. Por mais que esteja doendo. Deus, mas está doendo tanto. Às vezes eu vejo uns memes, umas figurinhas. Tá a figura ali de 3 ou 4 corações. Tá, por exemplo, 2018, 2019, 2019, 2020, 21, 22, 24. E aquele coração se transformando em pedra. Assim, ó, aqui eu estava assim, que eu estava assado, agora meu coração está completamente pedra, porque eu fui altamente ferido, fui altamente machucado, fui altamente caluniado, agora eu sou uma pedra. E Jesus, ele vem, o teu martelo, para assim, eu quebro esse coração de pedra e transformo de carne. O mundo nos ensina isso, mas o Senhor vem e fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu transformo o teu coração. Quanto mais tribulações, mais manso eu te torno. Quanto mais tribulações, mais forte e sábio eu te faço na terra. Quanto mais tribulações, mais perto de mim você está. Ai, pastora, então eu tenho que viver de tribulação em tribulação, misericórdia. Não, irmãos. O crente, se está tudo bem na vida dele, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tem que estar acontecendo ali alguma coisa, a gente fica meio preocupado. Fala assim, está tudo dando certo. Eu falo assim, será que eu estou... Tipo, não, tem acontecendo alguma coisa, peraí, Deus. Porque o mundo espiritual não para, irmãos. Mas ao mesmo tempo que estamos passando por situações, Deus está nos fortalecendo. E quando a gente vai ver, acontecem situações que a gente olha e fala, já nem ligo mais. Já estou moldado, já estou transformado. Você olha para aquilo tipo, hã?
sabe de nada, inocente. Já passei, sobrevivi, dou glória a Deus, eu glorifico o nome do Senhor, eu exalto o nome do Senhor, porque é por amor do Evangelho que eu vivo, é por amor do Evangelho que eu prego, é por amor do Evangelho que eu existo, é por amor do Evangelho que eu aqui estou. Não há outro propósito. Não há outro propósito. Sabe? Benção 9:16. Eu gosto bastante de falar de exemplos que eu passei nas minhas ministrações. E por várias delas, por várias experiências que eu tive, Deus ele me ensinou e tem me ensinado. Teve muitas vezes que eu olhei para mim mesma e falei assim: Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Eu não consigo. Eu sou tão pequenina. Eu fazia muito aquela oração de Jeremias, logo que eu me converti, mas muito mesmo. Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Eu sou tonta. E chorava. E Deus me colocava em cada situação. Prega. Fala. Irmãos, eu não conseguia abrir a boca para falar. Eu era extremamente tímida. Assim, um extremo. Eu me lembro que quando eu recebi a oportunidade para ler um salmo, eu subia assim, ó. Pegava a Bíblia, subia, eu fazia isso aqui. A postura era essa postura. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? A igreja toda, amém. Aí eu li o salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz de verdes passos, guia mansamente na casa do que gera minha alma. As palmas louvam ao Senhor. Descia correndo. E foi assim, irmãos. E foi assim. E para cantar, eu só cantava de olho fechado. Não queria olhar para a igreja, não. Subia lá para cantar. Subia no Natal, eu recebi a oportunidade. Vamos cantar. Não ministrava. Eu não falava nada. Cumprimentei aquele capaz do Senhor, amém? Então louve, simplesmente louve. E começava a cantar. Até que veio um ou outro, não começa a abrir o olho. Eu falei, não, porque eu tinha medo do julgamento. Enquanto a minha mente ela não abriu para eu não ligar para o julgamento das pessoas, que o meu louvor estava sendo para Deus, não foi. E a pregação? Minha primeira pregação, Jesus Cristo, sangue e fogo. Eu me lembro que a minha primeira pregação foi baseada na história de Jacó. Eu simplesmente li todinha a história de Jacó. Sem brincadeira. E naquele dia o culto tinha sido longo. Tinha sido um culto assim, muito de quebrantamento e estava frio. Estava um frio e era a minha primeira pregação. Eu tinha ali em torno de uns 16 anos. Me deu até febre, irmãos. Fui com um vestidinho, toda bonitinha. Estudei que nem uma doida. Cheguei, abri minha Bíblia e comecei a ler a história de Jacó. Aí eu olhava para a igreja. Quando eu olhava para a igreja, que irmãos, vocês que estarão pregando aqui, não é assim, irmão Cláudio? A gente vai para a reação da igreja e fala, Jesus Cristo. Não é assim, pastor Fernando? A gente vai para a igreja e fala, ai meu Deus, estou passando mal.
A pessoa que estava lá na recepção, né, porque era a igreja assim, né, para a rua, ela estava assim, ó. E fazendo assim com a unha. Aí eu olhava para o outro, estava assim. Outros conversando. E aquilo foi me dando um desespero. Um desespero. Só sei que eu fui lendo a história de Jacó. O que eu não tinha lido, o capítulo ali em dias, eu li em uma hora. No final, agradeci a oportunidade e saí de lá arrasada. E Deus foi me ensinando. E eu via todo mundo que recebia a sua primeira oportunidade para pregar, e tão bem, fluindo tão bem, falava tão bonito, tão solto, conseguia segurar o microfone com uma postura. E eu falava para Deus, Deus, por que que eu não? Por que que os outros conseguem e eu não consigo? Os outros são melhores do que eu. Os outros têm mais capacidade do que eu. Os outros jovens são mais desinibidos do que eu. As outras meninas falam mais bonito do que eu. E eu sou isso aqui, Deus, eu não consigo falar, eu não sei falar, não sirvo para isso. Eu não queria colocar a minha cara na igreja. Mas no outro culto eu estava lá de novo. Com meu uniforme de cooperadora, né, obreira, né, na época. E se passaram 20 anos, hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E para dizer, você que se enxerga incapacitado, incapacitada para falar de Jesus, para pregar, para ministrar, para cantar, para fazer o que for para o reino, saiba que Deus, Ele está te moldando. Saiba que Deus está te capacitando. Saiba que Deus está te renovando. Às vezes é uma trava, às vezes é um trauma. Às vezes é você mesmo. E Deus está mostrando para você o projeto que Ele formou para ti. Nós colocamos uma programação que não nos pertence. Deus te moldou para um algo. Aí vem os traumas, vem as coisas, vem as pessoas e jogam tudo em cima de você. Mas o Senhor, Ele vem e fala assim, filho, filha, eu te criei para fazer coisas grandes. Eu te criei, eu te formei, eu te desenhei, eu te planejei. Seu pai e a sua mãe podem não ter te planejado, mas eu te planejei. Você nasceu no meu coração. Você não chegou aqui na terra por acaso, você não chegou aqui por acaso, você não nasceu de um acidente, não, você nasceu no meu coração, porque eu tenho um mistério contigo, eu tenho algo contigo, você é meu escolhido, eu tenho um ministério para você, eu tenho um chamado na tua vida, então renova na minha presença, se permita ser renovado, se permita eu trabalhar na tua vida. Permita trabalhar na tua vida. Aleluia. Permita. Permita. Quantas coisas ainda eu tenho para aprender com Deus? Quantas coisas. E muitas vezes eu me pego meditando, eu falo, Deus, eu sei, Pai, que muita gente está lá fora, às vezes até aqui no Brasil mesmo, sofrendo perseguições por amor do Teu nome, mas às vezes com situações do cotidiano me machucam tanto. Me ajuda, me capacita. Me renova, me ensina, me estrutura.
Me ensina a ser a pastora que o Senhor quer que eu seja. Me ensina a ser a adoradora que o Senhor quer que eu seja. Me ensina a exercer aquilo que o Senhor quer que eu exerça. Porque é para a tua glória, não é para a minha. Sabe o famoso diminua o eu e cresça o Senhor? É bonito, mas na prática, se alguém pisa no meu galo, eu quero falar por cima. Ah, se eu estou na minha razão, vai ouvir. E Deus não quer que você tenha razão. Deus não quer que você tenha essa autoridade, não, porque essa autoridade é dele. A sua vida é dele. Tudo pertence a ele. Ai, Deus, mas isso está sendo injusto. Vai ver que vai acontecer. Eu vou fazer, vai acontecer. Eu vou, e Deus faz assim, ó. Fica quieto, fica quieta. E eu vou te mostrar que eu sou Deus. E através disso você vai ser renovado. Irmãos, quantas coisas eu passei. E que eu queria falar, e que eu queria... Meu Deus, a língua coçando. Para pegar o telefone, o dedinho, não é nem a língua, né? O dedinho, para ir correndo no WhatsApp. E que nem metralhadora falar. Me justificar. E o Espírito Santo na hora falou, para agora. Eu, ai, tá bom, Senhor. Não vou falar nada. Ou se eu não estou sensível na voz do Espírito Santo, muitas vezes Deus usa a vida do pastor Everton. Juliana, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Fica quieto. Eu, tá bom, já entendi que é Deus falando que é para não fazer nada. Mais dia, menos dia, aconteceram situações que eu falei, meu Deus, eu não precisei falar nada, gente. Olha aí. A verdade apareceu. Eu não precisei fazer nada. Porque Deus é Deus. Não precisei fazer nada. Fui justificada pelo Senhor. Veio o renovo da parte do Senhor. Então a palavra para o teu coração nessa noite é: seja renovado. Seja renovada. Mesmo em meio à tribulação. Deus não vai tirar a tribulação de você. Deus não vai te livrar. Ai, Deus, tira essa tribulação de mim. Não, faça outra oração. Deus, me ensina. Deus, qual que é a lição que o Senhor quer que eu aprenda nessa adversidade? Aí você vai ver, passa rapidinho. Você já aprendeu, vamos para outra. Até que Jesus venha. Ou se não, você já se policia e fala, eu preciso melhorar nisso aqui. Sabe o famoso espelho? Colocar um espelhinho ali na frente. Semana de Santa Ceia. Eu costumo dizer que semana de Santa Ceia é a semana do espelho. A gente colocar o espelho à nossa frente, a gente colocar todos os nossos erros ali. Falar assim, Senhor, pedir para o Senhor me fortalecer mais esse mês, mas eu também preciso mudar em certas coisas. Aí toda ceia, eu falo assim, eu me perdoa por isso aqui, não vou fazer mais. No dia seguinte já está fazendo de novo, cara de pau. Cara de pau, está fazendo tudo de novo. Aí o Senhor vai permitir um vento até você aprender. Até você aprender. Aí você fala, vai ficar de recuperação, até aprender. Ai, pastor, eu estou desanimado com essa palavra. Eu achei que ia sair daqui pulando, ia sair daqui rebocando parede. Não, irmãos, a palavra de Deus é ela que nos liberta.
Conhecereis a verdade vos libertará. Então é a verdade da palavra do Senhor. Ela nos liberta. Nos alimenta. Você pode não estar sentindo nada agora, mas não precisa você sentir. Não precisa você sentir. Se você está ouvindo, deixa entrar no teu coração e deixa ser moldado por essa palavra. Amém? Vamos colocar de pé?